Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos aqui em mais uma sequência de tutoriais aqui pela Auto Criativo e onde nós estamos falando aí sobre ferramentas de sólidos, né? Que são essas ferramentas aqui que nós temos na criação de objetos, de união, de subtração de sólidos aqui no SketchUp. Se você está chegando agora e não acompanhou as duas aulas passadas, né? Nos vídeos passados eu comentei sobre essas ferramentas aqui, ó, tá? Então eu tô deixando no link aí na descrição para você acompanhar esses dois vídeos para você entender todo o conceito dessas ferramentas. Nesse vídeo de hoje especificamente, pessoal, eu vou comentar sobre a ferramenta recortar e sobre a ferramenta dividir, tá bom? Lembrando que essas ferramentas elas estão aqui porque necessariamente você precisa ter uma versão Pro para que elas estejam habilitadas. E também elas estão presentes aqui, ó, no menu ferramentas. Você tem aqui, ó, ferramentas de sólidos. Aí você tem exatamente as mesmas ferramentas aqui, ó, intersecção, união, subtrair, cortar e dividir. Tá bom? Então nós vamos falar sobre essas duas ferramentas aqui, finalizando então essa sequência de aulas relacionado a sólidos aqui no SketchUp. Bom, mas antes de começar o vídeo, né, de começar as explicações, você já sabe, né? Caso você esteja vendo aí o nosso vídeo pelo YouTube, e se você observar aí que o botão inscrever está vermelho, significa que você ainda não é inscrito, né, no nosso canal. Então, por favor, clique aí na opção para você se inscrever, acione também o sininho de notificações e desde já ficamos bastante agradecidos pela sua inscrição aqui conosco no canal Ailton Brito, né, que é o canal da Auto Criativo, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Essa primeira ferramenta aqui, que é a ferramenta recortar, ela tem uma função bastante interessante no sentido de quando você precisa recortar algo, ou seja, então basicamente é um comando trim, né, um comando aí de fazer recortes. E essa outra ferramenta aqui é uma ferramenta dividir, que é basicamente a ferramenta de fazer aqui a intersecção, só que ela mantém aqui o histórico entre os elementos, entre os sólidos, tá? Outra regrinha também, para que você possa utilizar essas ferramentas, é importante que os elementos sejam sólidos, como eu comentei nos vídeos passados, tá? E no vídeo passado também eu fiz um comentário bastante importante relacionado aqui ao Solid Inspector, que é um plugin para a gente conferir se os elementos são realmente sólidos, tá bom? Então vamos lá, essa primeira ferramenta aqui, ela é interessante no sentido, como eu comentei, para você fazer recortes. Por exemplo, você quer recortar uma parte de um portão, você quer recortar um telhado ou algo nesse sentido. Quer ver um exemplo bem clássico desse comando? É a gente fazer assim, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui um arco de 2 pontos, clico no comando, clico na tela, vou colocar aqui no sentido vermelho com aproximadamente 10 cm, tá? Digito 10 cm, aperto Enter, e aí eu vou colocar o arquinho aqui para cima. Você vai observar que na hora que você levar o arco, vai aparecer uma mensagem escrita semicírculo, tá? Você não vai clicar aqui no semicírculo, desce só mais um pouquinho, ó, mais um para baixo. Ó, semicírculo, desce um, aí você clica. Legal? Deixa eu aproximar a câmera aqui para facilitar aí a visualização de vocês no vídeo. Vocês vão pegar esse objeto, tudo bem? Vamos apertar o comando mover, Ctrl para fazer uma cópia, coloco aqui do lado, ó. A linha que você vai trazer, ela tem que vir vermelha, tá bom? Ó, observe que a linhazinha ficou vermelha. Pega esse elemento aqui, ó, deixa ele selecionadinho, vem aqui no comando escala, vai aparecer aqui os gripes vermelhos, você vai clicar nesse em diagonal, né, esse aqui que está na transversal, e aí você vai trazer até do outro lado. Quando ele der uma travadinha, você então fez o espelhamento aqui, tá bom? Vou apertar o comando mover, clico na ponta dessa linha, colo na outra ponta dessa linha, olha lá. Tá? Então nós vamos fazer basicamente aqui um telhado, né, um tipo de telha de amianto, para mostrar para vocês um recorte que a gente geralmente faz ali próximo do rufo, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, nessa ponta o comando mover, Ctrl, clico aqui do outro lado, ó, nessa outra ponta, e digito X6, por exemplo, e aperto Enter. Ou seja, então o SketchUp fez 6 cópias para nós, ó. Tá lá, basicamente, o telhadinho constituído, ó. Vou girar um pouquinho para orbitar, tá bom? Agora você vai selecionar com a janela da esquerda para a direita, todas as linhas, vai vir nesse comando, equidistância, tá? Você vai clicar aqui na linha e vai trazer um pouquinho para fora apenas para dar uma espessura nesse telhado, nessa telha, tá? Não coloquei medida aqui, foi meio realmente no olhômetro, tá, pessoal? Vou fechar aqui essa face e vou fechar aqui essa outra linha, né?
aliás, fechar essa outra linha para gerar então a nossa face. Olha lá, tá? Vou pegar aqui o comando empurrar, puxar. Nessa face aqui eu vou elevar, vou colocar 2,5 metros. Então nós temos uma telha com 2,5 metros de altura, né? Basicamente uma telha aí de amianto. Tudo bem? Vamos pegar esse objeto com 3 cliques, vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos criar um grupo para ele se transformar num sólido. Para conferir se é realmente um sólido, a gente vem aqui nas informações da entidade. Se a de vocês não estiver aparecendo aqui, ó, vocês vão vir aqui em janela, bandeja padrão, e aqui você vai habilitar, ó, informações da entidade, tá bom? Para que a bandeja apareça aqui do lado, ó. Então tá aqui, ó, informações da entidade, deixa a janelinha aberta. Quando eu seleciono então o grupo, tem que aparecer aqui a palavrinha sólido. Legal, né? Então é realmente um sólido, dá pra gente trabalhar. Agora eu vou pegar essa telha, pessoal, eu vou selecionar ela, vou vir com o comando aqui de mover e vou passar o mouse sobre ela. Vocês vão observar que vai aparecer essas cruzetinhas. Eu vou pegar essa cruzetinha aqui, ó, que está aqui do lado, e aí eu vou conseguir girar, ó, a nossa telha, tá? Aqui ela está num ângulo perfeito, né, em pé, ou 180 ou 0, tá? Ó, aqui é 0, do lado de cá é 180. E aí geralmente as telhas têm um pouquinho de inclinação. Vamos colocar um pouquinho aqui exagerado. Olha lá, ó, a nossa telha inclinadinha, tá? Vamos fazer uma cópiazinha do lado. Então eu vou pegar aqui um M. Deixa eu pegar aqui nessa posição. Acho que aqui dá legal para pegar, ó. Faço um Ctrl, né, para copiar. Coloco aqui nessa outra ponta, tá? Obviamente que agora eu vou trazer um pouquinho mais para dentro com 2 cm, tá? E vou colocar um pouquinho para cima no eixo azul. Deixa eu pegar uma posição aqui para pegar um eixo azul legal, né, ó. Aqui ela não vai dar, então vamos pegar aqui diretamente em cima dela, ó. Vou clicar aqui, vou colocar no eixo azul, isso, só um pouquinho aqui para ficar o acabamento certinho aí do nosso telhadinho. Olha lá que legal, tá bom? Bom, quando a gente tem uma situação como essa, pessoal, geralmente a gente precisa fazer um recorte. Por exemplo, ó, eu tenho aqui um retângulo, deixa eu pegar aqui nessa ponta daqui para cá, eu acho que eu vou precisar fazer no chão. Deixa eu fazer no chão aqui, vai ser melhor para vocês entenderem, ó. Vou trazer essa linha aqui perfeitamente. Vamos ver. Aqui ele não está entendendo. Então deixa eu recortar aqui no chão mesmo, ó. Tá? Fazer uma face lá embaixo, ó. Deixa eu trazer essa linha mais para cá. Isso. Ó, selecionei essa face, venho no comando então equidistância. E aí suponhamos que nós temos uma paredinha aqui com um total de 15 cm, tá? Pego essa face interna, deleto, essa face aqui eu vou empurrar, puxar e vou colocar para cá, ó, tá? Então suponhamos que eu queira fazer o recorte dessa telha utilizando a parede como já a base, né, do recorte, ó. Vou trazer ela um pouquinho mais para cá. Essa face aqui eu vou trazer ela para dentro da telha, olha lá, ó. Estou entrando aqui, ó, dentro da telha. Observem que quando a gente girou, pessoal, a telha ela está inclinada aqui, ó. Tá? E eu vou fazer o recorte certinho, então, utilizando essas ferramentas de sólidos. Então, eu vou trazer um pouquinho para cá, deixar a telha aqui dentro. Vou pegar essa outra face aqui também, empurrar, puxar, e vou deixar aqui, ó. Então, é um exemplo de telha que está ali, ó, naquele canto, para a gente fazer o recorte. Essa telha de cá, propositalmente, eu vou mover ela para atravessar a parede, para vocês verem outro conceito, tá? Ó. Ó. Então, uma telha está dentro do muro, e a outra telha está atravessando, tá? Aqui dá pra gente ajustar aqui também, ó. Deixa eu pegar essa face, empurrar, puxar um pouquinho. E só um pouquinho, isso. Então, quando você tem essa situação, obviamente que a parede aqui tem que ser um sólido, né? A gente então seleciona com 3 cliques, cria um grupo, confere, ó, aqui, ó. Olha lá a palavrinha sólido. E aí nós então vamos fazer o recorte. Eu vou habilitar aqui o raio-x, tá? A ferramenta de raio-x para a gente ver então a telha, olha lá. Esse trecho aqui, ó, a telha está entrando dentro da parede, então a gente vai fazer o recorte, tá bom? Então a gente vai pegar essa ferramenta aqui, recortar. E uma dica importante, pessoal, a ferramenta recortar, o primeiro sólido vai fazer o efeito do elemento cortante, ou seja, da tesoura, tá bom? Então você vai selecionar o comando, vai selecionar na nossa tesoura, que no caso é o muro, tá? Clicou aqui o sólido 1. Quando você clicar no sólido 2, aqui
vocês vão observar, ó, olha lá que legal, ele fez o recorte certinho aqui do telhado, olha lá. Pela transparência a gente já consegue ver aqui, ó. Aí no caso fica legal, né? Depois você vem aqui, faz um rufo bonitinho e tranquilo, tá bom? Ó, inclusive ele já até limpou aqui do outro lado também, ó. Então o acabamento fica legal, tá? Obviamente que aqui não vai ficar encostando desse jeito, porque tem aqui depois uma calha e tudo direitinho. Outra situação também é quando você tem assim, ó, atravessando, ou também quando você tem, por exemplo, um poste ou algo nesse sentido atravessando uma telha, tá? Deixa eu ver se eu faço um pequenininho aqui. É uma situação aí corriqueira, né? Que pode ser que aconteça, ó. Por exemplo, um poste atravessando um telhado ou algo nesse sentido. Um pilar, tá? Então, ó, selecionei, criei um grupo, tá bom? Então, vamos ver essa outra situação. Clico no comando, clico na tesoura, que é o muro, e clico no telhado. Olha lá, então ele vai romper aqui, ó, deixa ele pensar um pouquinho. Olha lá, ele rompeu a telha, então você tem 2 pedaços de telha. Nesse caso aqui, nessa situação, você tem um pilar atravessando o telhado, ou então um poste, algo nesse sentido. Então você vai clicar no comando, seleciona o sólido 1, depois seleciona o sólido 2, ele vai limpar aqui também, ó. Vou ligar aqui, aliás, desligar a opção de raio-x. Olha lá, então você tem um acabamento certinho, ó. Se você deletar aqui, você vai observar, ó, que você limpou, ó, esse trecho aí do telhado. Legal, né? Bom, é um comando bastante importante. Como eu comentei, dá para você fazer limpeza também de elementos soltos. Por exemplo, vou fazer aqui um círculo qualquer, ó, pequenininho. Por exemplo, que eu tenho uma cerca ou tenho um muro, algo nesse sentido. Ó, selecionei esse objeto, vou clicar com 3 cliques, vou criar um grupo. Vou vir aqui na opção mover, Ctrl, faço uma cópia para cá, tá bom? Aperto aqui X10, por exemplo, já fez 10 cópias para nós. Ó. Então tem uma representação aqui de um portão, né? Deixa eu sair aqui de dentro da parede, olha lá. E aí suponhamos que eu queira fazer um acabamento aqui, um recorte, algo nesse sentido. Então eu posso fazer assim, ó. Pego aqui um retângulo giratório. Deixa eu fazer aqui no chão mesmo. Vermelho, né? Deixa eu ver se ficou vermelhinho aqui. Eu acho que sim, né? Então, ó, faço aqui uma face. E aqui, por exemplo, eu pego um arco também, ó. Olha lá, daqui para cá, aqui. Vou pegar essa face de cima, vou deletar. Borrachinha, apago essa também, essa. Isso, esse elemento aqui eu vou vir extrudar ele, tá? Crio um grupo. Pego o mover e coloco aqui em cima, ó. Olha lá o que nós temos. Essa situação aqui, ó. Tá bom? Aliás, a gente pode até inverter, né? Deixa eu colocar aqui em virar. Vou virar no eixo azul para ele ficar invertido. Isso. Era isso que eu queria. Ao contrário mesmo. Trazer um pouquinho mais para dentro. Deixa eu ver aqui do outro lado. Ah, tá legal, pessoal. Ó, então eu tenho uma grade e tenho um elemento aqui que vai ser então o nosso recorte. Então eu pego o comando, seleciono quem vai ser cortado, aliás, quem vai cortar, né, perdão, a tesoura, e seleciono quem vai ser cortado. Então, ó, todas as nossas grades, ó, todas elas são o sólido 2. Olha lá que legal. Então dá para você fazer aí várias opções com esse comando, ó. E ao selecionar esse aqui, você deleta, ó. Então você tem esse acabamento aqui. Olha lá que legal. Tudo bem? Bom, e por fim, pessoal, as nossas ferramentas de sólido, nós temos essa ferramenta aqui, que é a dividir. É uma ferramenta muito parecida aqui, ó, com a interseccionar. A interseccionar, não sei se vocês se lembram, eu faço, por exemplo, um sólido. E aí depois eu tenho o histórico entre os sólidos, né? Ó, por exemplo, aqui. Deixa eu deletar isso aqui, senão ele não vira um sólido. Ó, crio um grupo. E aí, por exemplo, eu fiz um outro exemplo. Que eu tenho aqui, por exemplo, um retângulo. Vamos ver se vai dar certo, tá? Ó. Olha lá, então eu tenho 2 elementos alinhados, um dentro do outro. Esse aqui também é um grupo. Quando eu venho aqui no comando, ó. Aliás, deixa eu já fazer uma cópia aqui do lado. Para a gente ver a diferença entre os 2 objetos, né? Ó, então quando eu pego esse comando aqui, ó, o interseccionar, eu clico num sólido, clico no outro sólido, ele gera o histórico, ó, entre a junção, ou seja, o que estava unido, tá bom? O que estava unido entre os 2 sólidos permanece aqui na tela. Esse comando aqui, ó, o comando dividir, ele é bastante parecido, porém ele mantém exatamente todos os sólidos na tela, tá bom?
Então clico no comando, clico no sólido 1, clico no sólido 2. Aparentemente não aconteceu nada, né? Só que na hora que você pegar os elementos, ó, você tem o cilindro, você tem aqui, ó, a outra parte cortada e você tem também, ó, o histórico, bem como você tinha aqui no interseccionar, tá? Então olha só o que ele fez. Ele gerou aqui, ó, ou seja, ele rompeu todos os elementos que estavam interligados, tá bom? Olha lá. Tudo bem? Outra opção também bastante interessante, pessoal, deixa eu apertar aqui o Ctrl Z para mostrar para vocês que é muito comum da gente utilizar aqui no SketchUp, é assim, ó. Por exemplo, eu tenho sólidos, tá? Vou mover aqui, Ctrl. E, por exemplo, eu preciso, por exemplo, das arestas do histórico entre esses sólidos, né? Entre esses sólidos. Então eu posso fazer assim, ó. Eu seleciono um sólido, botão direito do mouse e eu venho desassociar. Quando eu clico em desassociar, ou caso você esteja com a versão em inglês, explodir, na verdade você está deixando de fazer um grupo. Então você vai deixar ele com as faces e linhas e algo nesse sentido, tá? Então eu vou pegar esse outro aqui também, vou desassociar e eu quero então unir aqui ou fazer a junção entre esses sólidos pegando todas as arestas. Então eu pego com 3 cliques todos os elementos, clico com o botão direito do mouse e eu tenho aqui, ó, interseccionar faces com o modelo. Quando eu clico nessa opção, olha só o que o SketchUp fez. Ele criou aqui, ó, realmente o elemento, ó, totalmente separado em linhas, tá? É uma opção bem importante aí para você fazer esse tipo de ajuste nos seus modelos. Lembrando que essa ferramenta, pessoal, ela é bastante importante, porém, se você fizer um elemento muito grande, por exemplo, uma casa ou algo nesse sentido, esse comando demora bastante, tá bom? Porque ele precisa computar todas as arestas e faces que você está realmente querendo fazer aí a limpeza, tá? Bom, então foram essas aí as dicas relacionadas a sólidos aqui no SketchUp. Eu espero de coração ter auxiliado vocês aí nesse sentido, né? Possivelmente aí na sequência dos vídeos aqui no canal a gente vai continuar falando aí sobre outras ferramentas bastante interessantes relacionadas aqui ao uso do SketchUp, tá? Pessoal, para finalizar aqui o nosso vídeo, né? Muito obrigado, né, antes de mais nada, por você ter chegado até aqui no finalzinho do vídeo. Se você gostou das explicações, você achou interessante, né, você viu aí como a gente tem como que é a nossa didática, então você acha legal, você gostou do programa, é isso que você precisa para os seus cursos técnicos, para a sua faculdade ou para os seus projetos que você vem desenvolver. Você gostou das explicações? Nós temos um site, que é o site da autocriativo.com.br. Lá nós temos cursos completos relacionados a SketchUp, AutoCAD, Revit e outros programas também. Inclusive agora também nós temos bastante cursos relacionados à parte de mecânica, relacionado a desenhos mecânicos, ao Inventor. Então nós temos lá um site ali onde é um portal onde você encontra diversas videoaulas também para você se aprimorar mais realmente nesses materiais, tá? Então, periodicamente, né, assim que você tiver um tempinho, vai lá, faça uma visita para nós. Ficaremos aí realmente bastante felizes pela sua companhia ali no site da Auto Criativo. E também, pessoal, né, para finalizar o nosso vídeo, é aquilo que eu comentei no começo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações para você receber as mensagens aí quando a gente lançar um vídeo novo. Se não chegar essa notificação para você, vem aqui sempre no canal da Auto Criativo, né, o canal Ailton Brito, e veja se tem vídeos novos, tá bom? E também dá um pulinho de vez em quando lá no seu e-mail Gmail, que às vezes pode ser que o YouTube mande uma mensagem lá relacionada a redes sociais, tá bom? Pessoal, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por você ter assistido então aqui o nosso vídeo, e continuamos aí na sequência com novos tutoriais aqui relacionados a essa maravilhosa ferramenta que é o SketchUp, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau, pessoal.